Nós estamos no que restou de Éfeso, que foi a segunda mais importante cidade do mundo na sua época. Éfeso era um cruzamento de muita riqueza. E nessa é a única das 7 igrejas onde a gente não pode ler só o texto de Apocalipse. Então eu vou pedir ao reverendo Pompeu que leia o texto de Apocalipse e depois eu vou fazer algumas outras leituras rápidas no livro de Atos, porque das 7 igrejas é a única que tem descrições mais detalhadas da passagem do apóstolo Paulo aqui. Podemos ler, reverendo? Leitura do Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 a 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Agora, se vocês quiserem, podem também abrir em Atos, capítulo 19. E aí começa uma descrição de tudo aquilo que aconteceu aqui na cidade de Éfeso. Atos capítulo 19, do verso 1 em diante. Não, eu não vou ler tudo porque senão vai tomar muito tempo, mas vou fazer um comentário sobre as divisões de assuntos no capítulo. Capítulo quanto? Capítulo 19. Éfeso foi o início da terceira viagem missionária de Paulo, a terceira e última viagem missionária de Paulo. Paulo tinha no coração a vontade, a determinação de chegar com o evangelho até a Espanha. Era o sonho dele, levar o evangelho à Espanha. Ele não conseguiu chegar à Espanha, mas ele chegou a Roma, onde foi decapitado por ordem do imperador Nero. E nesta cidade ele passou de 2 a 3 anos e daqui ele evangelizou toda essa região, de Corinto e de Éfeso. A Bíblia diz que todos os habitantes, ela é bem clara nisso, todos os habitantes da Ásia Menor ouviram a pregação do evangelho através de Paulo e da sua equipe, né? E aqui em Éfeso ele enfrentou problemas terríveis. Aqui ele teve embates tremendos. Mas a saga da fé nessa cidade começa com o Pentecostes, a repetição do Pentecostes de Jerusalém. Paulo prega, anuncia no meio de todo esse paganismo que imperava aqui um Deus único, um Deus encarnado em Cristo, e diz a Bíblia que ele faz a seguinte pergunta: em que, pois, fostes batizados? Porque ele perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando se converteram? Eles disseram não. E eles disseram: fomos batizados no batismo de João, que era para arrependimento, o selo da mudança de vida. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. E o mais interessante, eram ao todo 12 homens, o mesmo número de seguidores da equipe, do staff
de Jesus Cristo na sua caminhada de 3 anos. Então, isso é um fato tremendamente importante, porque até então, mesmo entre os convertidos, havia uma visão de que a fé cristã deveria ser levada só a judeus. E por isso Pedro foi ungido. E Deus então levanta Paulo para levar a fé cristã aos gentios. E esse derramamento do Espírito Santo é uma autenticação, é um sinal da aprovação de Deus de que já não havia mais barreira de homem, de mulher, de escravo, de livre, de cor, de raça, mas como disse o próprio Paulo, todos eram um em Cristo Jesus. Então esse é o primeiro momento. Ele fica mais ou menos 2 a 3 anos aqui e milagres extraordinários são realizados aqui. Lembrem que aqui era um centro de paganismo, de sinais. Né? A gente não para ver que sinal não é necessariamente evidência de que Deus está ali. Né? Os magos fizeram sinais, milagres, semelhantes aos que Moisés realizou. E agora Paulo chega aqui e encontra isso. E diz a Bíblia aí no verso 11, Deus pelas mãos de Paulo realizava milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante do qual as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Amém. E alguns judeus exorcistas, filhos de Seva, o texto é longo, ao ouvirem falar e tentar invocar, eles achavam que a invocação do nome de Jesus era como um abracadabra, né? Era uma frase mágica. Em nome de Jesus eu te expulso. E aí diz a Bíblia que um indivíduo possuído por 7 espíritos malignos deu uma surra em todos eles. E o diabo disse assim, sei quem é Jesus, conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Né? E saíram, diz o texto, depois vocês leiam, que eles saíram dali feridos, desnudos e foram embora. Isso é, ficaram nus, o diabo deixou todos eles sem roupa e gravemente feridos. Né? Por quê? Porque o nome de Jesus não é poção mágica. Esse nome precisa estar associado à fé, esse nome precisa estar associado ao novo nascimento, esse nome precisa estar associado a uma vida de compromisso. Não é simplesmente usar o nome como se fosse uma varinha mágica, um condão. Foi o que eles tentaram fazer, porque eles praticavam exorcismo aqui na cidade de Éfeso, e quando eles viram que a simples aproximação de Paulo, ou até da roupa de Paulo, fazia com que demônios fugissem apavorados, eles disseram, aí é o caminho. Então Paulo desmascara isso aí, e diz a Bíblia que muitos que creram na palavra, confessaram e vieram publicamente dizendo as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, no texto original fala de feitiçarias, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, etc. Então, essa era uma cidade extremamente mística. Quando Paulo apresenta a luz, as trevas fogem. Quando ele expõe a verdade, a mentira recua. Quando ele mostra o poder do Evangelho, o Espírito de Deus começa a trabalhar, não sabemos exatamente, mas em todos os lugares, em todos os ambientes de Éfeso, o Espírito Santo começou a trabalhar, e diz a Bíblia que as pessoas corriam para onde Paulo estava, trazendo objetos, amuletos, talismãs, livros de feitiçaria, e jogaram aos pés de Paulo, e depois eu explico a vocês o que significa 50.000 denários em moeda corrente, e isso somou uma fortuna. E Paulo alegra-se com tudo isso. Eu quero abrir um parênteses para dizer que há muitas pessoas que às vezes de forma incauta guardam objetos de um compromisso passado com as trevas. É bom que não façam isso, não é? É bom que a conversão gere um abandono total dessas coisas. Eu conheci em Porto Alegre um amigo
tornou-se amigo, que viveu algumas tribulações até que Deus mostrou claramente que eram livros que ele tinha da época anterior à conversão, quando ele praticava mediunidade. Não que isso seja necessariamente um fato, mas é um risco. Eu tenho na minha casa um livro que me foi ofertado por uma irmã nossa, hoje da Reconciliação, que teve centro espírita, foi médium, psicografou um livro, conheceu Jesus, nasceu de novo, largou tudo, hoje estuda no seminário, vai ser uma serva de Deus. Amém. Eu disse a ela, Deus está lhe preparando para um testemunho, não tenha pressa. E ela me deu o livro que ela psicografou. Mas é diferente, porque esse livro está na minha casa como um testemunho do poder de Deus. Toda vez que eu olho para o livro, eu digo, eu glorifico, eu lembro do poder do Senhor para transformar aquela vida. Uma coisa é a pessoa guardar esse tipo de coisa, de objetos mágicos, ainda com medo de largar, com receio de jogar para lá, ainda achando que, de alguma forma, coisas poderão vir dali. Aí é diferente, aí precisa de cura e de libertação em nome de Jesus. Então, quando o Evangelho foi pregado, diz a Bíblia que eles trouxeram livros e encheram a cidade de objetos de feitiçaria. Aí começou um problema, porque aqui estava o templo de Diana, a grande deusa Diana, a mais conhecida do mundo, conhecida como Diana dos Efésios. E quando Paulo prega, o povo começa a jogar aos pés de Paulo nichos de ouro que eram fabricados pelos ourives daqui. Esta cidade era produtora de joias de design famosos no mundo inteiro. Era um centro de lapidação, de joias também. E o pessoal tinha esses nichos como objeto de proteção. E a conversão é tão radical que até esses objetos de valor eles começam a jogar, e aí alguém levanta para as autoridades da cidade o problema e diz, olha, agora complicou. Enquanto era só pregação, enquanto era só cantar, enquanto estava entre as quatro paredes, como diz o Caio, sal dentro do saleiro que não serve para nada, enquanto eles estavam num salão quietinho, tudo bem. O problema é que agora vieram para a rua e começaram a mexer com a estrutura econômica da cidade. Porque a nossa fonte de renda, a maior dela, vem do templo de Diana, que os turistas do mundo inteiro passando aqui vão no mercado e compram os nichos fabricados pelos ourives, e agora está todo mundo jogando fora. E aí a encrenca foi grande. E diz a Bíblia que eles pegam Paulo e pegam os que com Paulo estavam e correm para aquele teatro ali. Eles são levados ao teatro. Só vou ler um pedacinho do texto. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. O caminho é Jesus. Pois um ourive chamado Demétrio, xará de um irmão de Carmen, que não é ourives, que fazia de prata nichos de Diana, que dava muito lucro aos artífices, convocando-os, quer dizer, chamou o sindicato dos ourives, juntamente com outros da mesma profissão, disse, senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Tem muita gente ganhando dinheiro com as trevas, né? Com as trevas. Eles ganhavam dinheiro com as trevas. E estás vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse Paulo, gosto disso, esse indivíduo, né, tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam, grande a Diana dos Efésios. Agora imagine você, milhares de pessoas por essas ruas aqui, gritando a força de todo o pulmão, grande a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a um arrebataram para o teatro os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo.
quando querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram. Esconderam Paulo por medida de segurança. Também os asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe, porque ele era corajoso. Paulo não sabia o que era medo, ele não conhecia essa palavra medo. Mas precisaram rogar a Paulo que não se arriscasse a ir ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caiu em confusão e, na sua maior parte, nem sabiam qual era o motivo por que estavam reunidos. Então tiraram Alexandre, um charameu, dentre a multidão, impelindo os judeus para frente, e este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram pelo espaço de 2 horas, movidos à raiva. Grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios, 2 horas seguidas. O escrivão da cidade, vejam como mexeu com tudo. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Porque isso foi ensinado, como ainda hoje, na superstição brasileira, há muita história. Eu conheci o dono de uma usina na Paraíba que criou essa história e criou uma romaria religiosa, né? Então, eles criaram essa ideia de que a imagem de Diana tinha caído de Júpiter. Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxeste não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa causa. Aquele não era um evangelho necessariamente iconoclasta, de destruir, mas era de anunciar a verdade. E a verdade por si imperava. Portanto, se Demétrio e os artífices que acompanham tem alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos o perigo de que hoje sejamos acusados de sedição, que era ajuntamento, que para o Império Romano era a pior gravidade. Os romanos não permitiam que houvesse qualquer tipo de ajuntamento para não haver a possibilidade de conspiração contra o Império. Então esse indivíduo, que é o escrivão, ele diz: nós vamos acabar sendo acusados de sedição, não é? E não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar o ajuntamento, e havendo dito isso, dissolveu a Assembleia. Essa igreja aqui, eu quero, em razão do tempo, resumir. Ela é uma igreja que primeiro recebeu o elogio do Senhor Jesus. O Senhor elogia as obras dos irmãos que aqui viveram. É uma igreja ativa. O grande problema é que, com o passar do tempo, o ativismo tomou conta da devoção. As pessoas começaram a se envolver tanto com o trabalho da igreja, que já não tinham tempo para orar, para ter comunhão com Deus, para ouvir. Madre Teresa de Calcutá disse que orar não é falar, é ouvir, né? E por isso ela foi flagrada uma vez, onde ficou quase 2 horas dizendo: quem sou eu, quem és tu, quem és tu, quem sou eu, quem és tu. E um ajudante perguntou por que aquilo, e ela disse: porque são as 2 únicas perguntas que eu preciso ter resposta na minha vida. E disse: orar não é prioritariamente falar, é acima de tudo ouvir, é parar para ouvir. Então, o ativismo é o caso de Marta e Maria. Marta queria mostrar serviço, corre para cá, corre para lá, e Maria ficou ali sentada aos pés do Senhor. E Jesus diz a Marta: Marta, você está muito agitada. Maria escolheu a melhor parte. Maria foi quem fez a opção correta. Eu digo aos meus alunos de seminário, muito menos a teologia do que a devoção. Há poucos registros de teólogos indo para a morte, mas devotos nunca negaram a vida por amor ao Senhor. Aí uma igreja que corria atrás, o Senhor disse que ela era uma igreja perseverante, ela tinha paciência, elogia porque ela desaprova a obra dos nicolaítas. Eu falei sobre isso, se a memória não me falha, em Pérgamo. Nicolaítas eram aqueles que criaram a doutrina da licenciosidade, usavam a Bíblia para prática da permissividade. Com um bom texto você justifica tudo. Pastor Ernesto Tonini, que eu já falei dele a vocês,
ele dizia assim: a Bíblia é uma floresta. Você entra lá e tira madeira. Um entra, tira madeira, constrói uma casa. Outro entra, tira madeira, constrói um cinema. Outro entra, tira madeira, constrói uma cadeia. Um entra, tira madeira e constrói uma igreja. Então a gente constrói. Quem sabe usar a técnica de interpretação vai justificar o que foi que o diabo fez com Adão e Eva. Ele cita a palavra, né? Quando Eva diz, o Senhor disse isso e isso, não, vocês não entenderam certo. Ele disse, mas é assim, assim, assim. Ele diz isso a Jesus de Nazaré, no deserto. Ele cita a Bíblia. De modo que nem todo sermão que eu já tenho dito isso, que você ouve, mas ele citou a Bíblia, tenha cuidado. E eu já disse da reconciliação, você pode ter 100 mil tijolos e não tem um edifício, tem só tijolo. Não é? Então você pode ouvir citações da Bíblia que não tornam a mensagem bíblica. Então essa igreja, ela manifesta isso porque ela despreza, ela rebate, ela combate esse tipo de uso da palavra de Deus para justificar pecado. Quer pecar, peque, é um direito. E não é ruim. Agora, não use a palavra de Deus como pretexto, usar a graça de Deus como pretexto para justificar transgressão. E o Senhor Jesus elogia, diz, vocês não toleraram os nicolaítas, não aceitaram isso como a impureza, como doutrina. Era uma igreja fiel, persistente na perseguição. E também ela era uma igreja de visão missionária, ela espalhou o evangelho, ela deu sustentação a Paulo para que ele fizesse o voo da evangelização. Agora, Jesus repreende por isso, né? Porque eles substituíram o amor pelas atividades e ele vem com as exortações extraordinárias. Porque o resumo da igreja de Éfeso é o seguinte: aquela que esqueceu o primeiro amor. Ela perdeu o elo com a motivação sadia. Então a primeira palavra de Jesus para eles qual é? Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra. Lembra o começo, lembra o início. Como foi que tudo isso começou? Como é que vocês correram para a fé? Qual foi a motivação primeira? Muita coisa surgiu, muito lodo surgiu, muito ferrugem surgiu. E o Senhor diz, limpa tudo isso, lembra, usa a memória. Carlinhos Veiga, é ele, tem um louvor bonito, né? Carlinhos Félix tem um louvor lindo que fala sobre isso, o primeiro amor, né? Lembrar de onde caiu, como foi que cada um de nós fomos instados a seguir Jesus. Eu lembro que Caio falando sobre as 7 igrejas lá na Catedral da Trindade, numa terça-feira, porque ele falou cada dia sobre uma igreja, foram 7 dias, e ele em prantos, em soluço, ele contou que à medida que foi caindo no ativismo, sendo conhecido, sendo cortejado por autoridades, ministros, presidente da República, e ele foi perdendo o primeiro amor. Até que um dia ele disse, Deus parou o carrossel no tranco e eu meti o nariz no chão e acordei. E soluçava dizendo, onde é que está aquele menino que pregava pelas praças de Manaus, movido só pelo amor a Jesus, e mais nada. Não era obra social, não era outra motivação. Onde é que anda aquele menino, quase adolescente, que vivia nas praças, nas universidades? E ele disse, aí ele diz, louvou a Deus, porque doeu, mas eu acordei. Então a gente corre esse risco. Nós que somos pastores e pregamos o evangelho, de tanto pregar a gente vira máquina se não tiver cuidado. E vai perdendo o primeiro amor, que era aquele que provocava lágrimas, que umedecia os olhos e que nos fazia dizer ao Senhor, sozinhos num canto de joelhos, seja para o que for, conta comigo. Seja para viver ou para morrer. Então Jesus diz, lembra-te. Depois ele dá, a lógica de Deus é linda. Primeiro lembra, agora depois que lembrar, diz ele, arrependa-se. Mude de rumo. Né? Para se arrepender, primeiro tem que lembrar. Lembra de onde saiu, lembra onde está, lembra o que foi deixado para trás. Agora, depois que lembrar, corrija. Mude de rumo, porque quando a gente lembra e não muda, não é arrependimento, é remorso. A característica do remorso é essa. Judas chorou as lágrimas que Pedro chorou, mas não mudou.
continuou no caminho, vendeu, recebeu, beijou, traiu e morreu. Pedro não. Nós vamos estar em Jerusalém, no lugar, exatamente no lugar arqueologicamente comprovado, onde ele viveu esse drama, onde ele chorou fel. Ele mesmo diz que chorou absinto, fel. Né? Quando a consciência do erro, aí ele muda. É arrependimento. O Senhor Jesus diz, primeiro lembre, depois mude. E o terceiro conselho dele é, volte. Né? Lembre, mude e volte. Houve um ministro que era paraibano, o ministro José Américo de Almeida, era um frasista lindo, e ele deixou uma frase que não era nem dele, mas ele repetia muito: na volta ninguém se perde. Né? Alguém dizia, o senhor vai tão longe, por que o senhor vai? Vai ser difícil voltar. E dizia, meu filho, na volta ninguém se perde. O filho pródigo é uma prova disso. Né? Um filho que volta jamais terá a porta batida na cara. Venha como vier. Velas rasgadas, mastros quebrados, casco arrebentado, volte para o porto. E o Senhor diz a essa igreja aqui de Éfeso, arrepende-te e volta. Agora, há um episódio que eu quero caminhar para a conclusão com ele, que é um dos mais lindos do Novo Testamento. É quando Paulo está em Mileto e ele está viajando para Roma. E ele diz assim, de Mileto, diz a Bíblia, mandou Paulo a Éfeso chamarem os presbíteros da igreja aqui. Já tinha presbíteros aqui. Né? E quando se encontraram com ele, disse-lhes, eu vou dizer o texto, já. Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor, com toda humildade e lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar toda a verdade do Evangelho. E ele segue por aí e fala que agora o Espírito de Deus revela que ele vai embora para Roma, e ele vai a Jerusalém, de Jerusalém vai a Roma, ele sabe que vai ser o fim da caminhada, e ele encerra com essa oração linda. Ele e os presbíteros na praia, aquilo que João vinha contando, o guia. Eles vão para beira-mar à noite, e diz a Bíblia assim, Paulo diz a eles, lembrai-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de pregar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De nenhum de vocês cobicei ouro, prata, nem roupa. Vocês sabem que estas mãos serviram para o que me era necessário. E aos que estavam comigo, ele diz mais adiante, essa glória ninguém me tira. Tenho mostrado em vocês, em tudo que trabalhando é mister, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelharam-se na beira-mar. Então houve grande pranto entre todos e abraçando afetuosamente a Paulo o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que Paulo disse, que nunca mais viriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. A segurança de quem encara a morte, sendo dono da vida. Vocês nunca mais vão me ver, disse Paulo. Esse texto aí foi onde? Nunca mais vocês vão me ver, disse Paulo. Né? E eles caíram no choro, porque ele sabia o que o esperava. Né? Mas não havia medo, não havia tremor, havia saudade, o que é normal e sadio. E diz a Bíblia que afetuosamente, eu imagino esses indivíduos aqui dessa cidade idólatra, pagãos, agressivos, agora afetuosamente, com manifestações de afeto, abraçam Paulo, beijam Paulo, impõem as mãos de Paulo e vão deixá-lo no navio. E Paulo vai embora e é o fim. Isso está em Atos capítulo 19 e também no capítulo 20. Queridos, que nós sejamos assim. A nossa fé às vezes é muito pálida, muito fraca. Qualquer coisa a gente já culpa Deus. Esse homem lidou, a massa da igreja era a massa da igreja de hoje, não era gente santa não. Era gente que mentia, que errava, havia de tudo, mas ele diz até que alguns ele discipulou que produziram nele dores de parto.
eram aqueles indivíduos que ele pregava, investia e dizia agora vai e não ia. Agora vai mudar e não mudava. Depois de muito ensinamento, dizia não, dessa vez ele aprendeu, não aprendeu. Ele dizia que era dor de parto. Tem uns, reverendo Moisés Cavalheira, lá de Porto Alegre, ele diz, há pessoas que nós vamos ter que levar para o céu de maca, com soro, criando uma figura. Porque o indivíduo não consegue crescer, se fortalecer. E a comunidade está cheia disso. E nós não somos o povo que destrói os menores. Nós não somos o povo que mata os fracos. Nós não somos o povo que deixa para trás os feridos. Alguém já disse que a igreja é o único exército do mundo que deixa os feridos para trás. Eu não acredito nisso. Porque eu vivi um tempo ferido e foi a igreja que me levou, que me carregou. Ontem no ônibus, quase que eu compartilhava alguma coisa sobre essa experiência. Eu estava mostrando a Carmen um dia, eu estava num culto em Porto Alegre, machucado, ferido. Né? Passei alguns anos moído. E estou num culto com 2.000 pessoas sentado no meu cantinho. E Deus dá uma palavra de revelação a Joãozinho Gaúcho. Ele está lá na frente, de repente eu vejo o João correndo, aquele jeitinho dele, vem onde eu estou, chorando, me dá um selo. Antigamente o correio tinha uns selos grandes. E ele disse, olha, eu não tinha papel para anotar o que Deus me deu, está aqui, leia só os versos. E o que João me deu foi uma sequência que eu disse a João, se você tivesse morado comigo a vida inteira, você não iria estabelecer essa sequência lógica que você estabeleceu. Então eu vou só ler alguma coisa para vocês verem, foge um pouco ao assunto. O primeiro verso que Deus deu a João sobre a minha vida foi esse: tendes visto o que fiz contigo, como vos levei sobre asas de águia e vos acheguei a mim. Por cima. Daqui Deus o mandou para João capítulo 1 e verso 48. João 1 e verso 48. Que diz assim: perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Daqui o Espírito Santo levou João para Oséias 13:5. Um vai e vem maluco aos olhos humanos. Oséias 13 e verso 5. E a palavra foi essa aqui: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Daqui o Espírito mandou para Apocalipse 2, 18 e 19. Isso tudo rápido, João participando do culto e anotando essas coisas. Apocalipse 2, 18 e 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Daqui o Senhor manda que ele volte a Oséias 14. Oséias, agora capítulo 14, vamos lá. Para vocês, eu estou lendo isso só para vocês verem como Deus faz as coisas. Quando o Senhor diz que os olhos estão sobre nós, é porque os olhos estão sobre nós. Olha aqui, quem é sábio que entenda estas coisas? Quem é prudente que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos. Os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. E mandou para Ezequiel 16, que foi o que eu li, estava mostrando a Carmen, que é de uma contundência maravilhosa, e é o fecho com chave de ouro, Ezequiel 16, que fala da contaminação de Israel. E João me disse, olha, o Espírito de Deus me disse para não ler o capítulo todo, só o que eu mandei, só o que ele mandou. E o primeiro foi esse: passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu tenho certeza absoluta, de 100%, que se não fosse isso eu não estaria aqui hoje. Eu vivi um momento de rebeldia, de decepção, e a primeira coisa que eu botei na cabeça foi o seguinte: o negócio é ganhar. Vou correr. E conheci amigos, não vou falar isso, claro, mas um era irmão de um presidente da República, o outro irmão de um ministro. Fiz amizade com filho de banqueiro, saía da reunião com eles e ia comer pastel na esquina. Movido por uma miragem.
Depois eu disse, o negócio é poder. Tem que ter poder. Aí comecei a andar com políticos, saía de Porto Alegre para Brasília de jatinho. Um cara me conhece, não quero citar o nome aqui, foi senador, foi prefeito de Porto Alegre. E aí eu comecei a me sentir, era cada vez mais angustiado. Depois eu disse, o negócio, como Salomão quando buscou o sentido da vida. Digo, o negócio agora é andar com gente famosa. Aí fui para a zona sul do Rio. Aí fiz amizade com artistas, com gente que todos vocês conhecem. Gente famosíssima que chorou aqui no meu ombro. E piorando e morrendo. Até que Deus interviu. Aconteceu exatamente isso aqui. Passando eu por junto de ti, vi-te. E eu disse, vive. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti com roupas de bordadas, e te calcei com peles de animais marinhos, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Eu me lembrei de ti e da minha aliança, feita contigo nos dias da tua mocidade, porque eu me converti com 11 anos de idade. Eu rompi a aliança, mas ele não rompe. Amém. Essa é a segurança. E estabeleci contigo uma aliança eterna. Glória a Deus. Estabelecerei contigo a minha aliança, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a tua boca soberbamente, por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado de tudo quanto fizeste, diz o Senhor. Amém. Amém. Por isso que eu digo, não há buraco que o braço de Deus não chegue. Não há tempestade que ele não acalme. Por isso que eu digo, o Evangelho para mim não é teoria, é prática, é vida. Eu sei o que é isso. Eu sei de onde Deus me tirou. Nasci na igreja, filho de pastor. Aprendi, comecei a pregar sem ser convertido. Comecei a liderar sem ter nenhuma experiência de conversão. Eu fazia como os filhos de Eli, tudo que o sacerdote fazia. Foi preciso que Deus me desmontasse, literalmente, para chegar a um ponto em que o meu ego, que eu dizia para mim mesmo, não tem dificuldade, o buraco que eu entrar eu saio. Me dê 15 minutos que eu resolvo. Era soberba. Até que me vi impotente e só me restava a morte. Eu sei de uma coisa, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Foi esse evangelho que tomou conta da Ásia. E isso não é um discurso, creiam, isso muda a vida, transforma. Agora, não é da noite para o dia, é uma caminhada, é paciente, é sacrificial, é com choro, é com lágrima, é às vezes até com vontade de desistir, mas as coisas vão acontecendo. Amém, Jesus. Interessante é que eu quero encerrar aqui, há um texto que o Senhor deu uma vez a outro irmão, que diz assim, e as tuas filhas eu trarei do norte. Eu estava em Porto Alegre. E tu as terás contigo. Então aqui. Glória a Deus. Então, se Deus me levasse hoje, eu posso dizer a vocês que nenhuma das suas promessas na minha vida vai. Amém. E evangelho é para quem precisa, não é para certinho, não é para manequim espiritual, não é para modelo moral. Evangelho não é para Gisele Bündchen espiritual ou moral. Evangelho é para quem não presta. Caio diz assim, você quer dar o melhor para Deus? Ele veio exatamente para pegar o pior. É por isso que ele veio. Se o meu melhor serviço para ele, ele não teria vindo. Ele veio porque o meu melhor é, usando a linguagem de Isaías, é absorvente para menstruação, usado. Então, o Senhor disse a Simão, fariseu, certinho, todo na medida moral, quando Maria beija os pés dele, ele se choca, e o Senhor diz assim, Simão, aquele a quem muito se perdoa, esse muito ama. É o meu caso. Então eu sei do que eu fui perdoado, e sei de onde Deus me tirou. E por isso, eu não vivo tenso, querendo viver uma vida perfeita, sem erro, descanso na graça de Deus, porque sei, como diz o louvor que a gente ama, aquele que começou a boa obra em mim, esse não vai desistir nunca mais. Amém. Quem sabe a gente cantaria, Tu és fiel, Senhor. Eu já disse a Carmen
que quando Deus me levar, esse é o hino que eu quero que cantem. Né? Tu és fiel, porque Deus é fiel. Vai devagar, né, cara? Quando a gente desiste, a gente desiste. Deus não desiste. Né? E a minha mãe, por exemplo, ainda teve tempo de ver tudo isso. Ela orou anos seguidos. Vamos em frente. Vamos cantar só uma estrofe, porque já estão pedindo para a gente sair.